Nos próximos capítulos de Eta Mundo Bom, Claudinho, além de desmascarar o pai em meio ao tribunal, o menino ainda vai voltar a andar de forma milagrosa com a ajuda de Alice. E ainda vai se tornar um verdadeiro jogador de futebol. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Eta Mundo Bom. Aproveita e me conta com quem você acha que Mafalda deve se casar no final da novela, Zé dos Porcos ou Romeu? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Claudinho está fazendo os exercícios de fisioterapia. Olga está acompanhando ele e diz: "Está triste, Cláudio?" Claudinho responde: "Estou sim, não consigo ficar de pé." O fisioterapeuta diz que ele tem que continuar com os exercícios. Cláudio diz: "Eu tento, estou exausto, mas também eu sinto falta da fadinha." Olga pede para ela vir aqui. "Hoje papai não está e quero saber por que não gosta do meu pai." Olga pergunta se o fisioterapeuta pode ficar com Claudinho. O fisioterapeuta confirma. Olga diz: "Eu vou buscar ela. Também estou intrigada para saber por que ela não quer ficar diante do Dr. Araújo." Ela se levanta e sai. Olga então consegue com Quitéria o novo endereço de Alice. Olga então vai até o local e encontra com uma vizinha. Ela pergunta se tem alguém em casa. A vizinha responde que foram todos para um julgamento. Olga pergunta onde as crianças estão. A vizinha responde que estão todos com ela. Olga pede para falar com a Alice. A menina aparece e pergunta: "O que você quer, Olga?" Olga se abaixa para falar com a menina e responde: "Eu preciso que você vá visitar Claudinho, fadinha. Ele está com muita saudade de você." Alice pergunta: "Verdade? Mas o pai dele não está lá?" Olga responde que não. Alice, fazendo um gesto de quem está aliviada, diz: "Que bom, porque eu não quero mais ver o pai dele." Olga se vira para a vizinha e pergunta: "A senhora permite?" A vizinha responde: "De jeito nenhum. Não sei quem é a senhora ou senhorita. Sei lá. A menina está sob os meus cuidados. Não pode sair." Olga diz: "A senhora não me conhece, mas eu tenho uma intuição de que a visita de Alice vai fazer muito bem para Cláudio, o menino que eu cuido." A vizinha responde: "Pode trazer o menino aqui." Alice se desgruda da vizinha e vai abraçar Olga, dizendo que quer ir ver Claudinho. A vizinha responde: "Sinto muito, não posso deixar." Pirulito aparece na porta, dizendo: "Pode sim, eu garanto." Alice é muito amiga do Cláudio. Ele operou das pernas, sabe? Ele mora numa casa com jardim. Eu já fui lá. A vizinha pergunta se Pirulito tem certeza. O menino diz que bota sua mão no fogo. A Alice agradece ao Pirulito. A menina então vai puxando Olga para irem ver Claudinho logo. A Alice chega no jardim e pergunta para Cláudio: "O seu pai não está mesmo? De verdade?" Claudinho, sério, diz que o pai não está. Olga diz: "Eu vou pegar bolo para vocês."
Claudinho, bem grosso, responde: eu não quero bolo. Alice, diga, por que não gosta do meu pai? Olga pergunta: Claudinho está nervoso, não é melhor voltar para os exercícios? Claudinho responde: não. Alice, o que meu pai fez para você? A fadinha responde: para mim nada, mas o seu pai fez uma coisa muito errada e continua fazendo. Cláudio responde: mas o meu pai não fez nada de errado. Alice se levanta brava e responde: fez sim, e vai fazer mais ainda. Ele deve estar agora no tribunal e vai mentir. Vai falar contra Dona Anastácia. Dona Anastácia, que sempre cuidou de mim, de Maria. Se não fosse por ela agora, eu não teria nem casa. Claudinho pergunta: o que meu pai vai fazer? Alice responde: mentir. Vai dizer que não fez coisa errada para salvar a pele, por medo de ser preso. Mas fez coisa errada sim. Fez. Seu pai é um covarde. É um covarde. Como Candinho diz, é um covarde. A menina então sai correndo e Olga tenta chamar a menina, mas Claudinho diz para deixar ela ir. O menino diz: eu quero falar com o meu pai agora. No tribunal, Araújo é chamado para dar o seu depoimento. O advogado de Anastácia pergunta: o senhor possui ou possuía 25% da fábrica Aroma, alegadamente doado por Dona Anastácia? Araújo confirma. O advogado continua: posso saber por que ela teria lhe dado uma parte tão expressiva da fábrica? Araújo começa a responder dizendo: eu fui um alicerce para o seu marido desde que ela montou a fábrica. Então, nada mais justo. Mas ele é interrompido pela chegada de Olga, o fisioterapeuta, e Claudinho. O menino chama pelo pai e Araújo se vira surpreso com a presença do filho. Cláudio, então, com lágrimas nos olhos, começa a dizer: eu não quero ter um pai covarde. Todos ficam chocados. Claudinho, então, com as pernas tremendo, consegue se levantar e, gritando, diz várias vezes que não quer ter um pai covarde. Ele vai tentar andar até o pai, mas acaba não conseguindo e sentando novamente na cadeira. Sandra se levanta e pergunta: senhor juiz, o que faz esse menino no tribunal? Quem permitiu a entrada? Olga responde que eles simplesmente entraram. Araújo diz ao juiz que é o filho dele. O juiz responde: eu pude perceber, mas eu peço a retirada do menor. Olga fala para o juiz não se preocupar e que eles já estavam de saída. Eles então tiram Claudinho de lá, mas o menino sai resmungando. E Araújo pede desculpas ao juiz. Sandra pede para o namorado continuar. O advogado de Sandra diz que o depoimento de Araújo vai encerrar o processo com chave de ouro e que já está mais do que provado que Sandra não falsificou as assinaturas. Ele ainda completa: e mais, que Dona Anastácia não está em posse de suas faculdades mentais e se cerca de pessoas como seu filho sem condições de cuidar dela. Candinho bravo se levanta no meio do tribunal e diz que pode muito bem cuidar de sua mãe. O advogado continua e diz que ao final do julgamento, Sandra tem que ficar responsável de sua tia para cuidá-la, que teoricamente estaria louca. O juiz pede então para o advogado de Dona Anastácia
continuar as perguntas para Araújo. O advogado pergunta se o Dr. Araújo levava muitos papéis para Anastácia assinar. Ele confirma, mas diz que ela gostava de ficar olhando, mas muitos assinava confiando nele. O advogado pergunta se ele estava satisfeito com a sua vida. Já com lágrimas nos olhos, Araújo responde que sim, e começa a contar da situação da fábrica, que não tinha dinheiro guardado. Ele ia dizer algo mais, mas ele para. O advogado insiste que ele fala. Ele então revela que seu filho poderia realizar uma cirurgia para voltar a andar, mas que isso lhe custaria muito dinheiro. Ele afirma que o filho operou e que desde a operação foi a primeira vez que viu o filho levantar sozinho. Araújo desaba no choro. O advogado então faz a pergunta que todos querem saber. Ele diz: o senhor levou documento de doação para Dona Anastácia assinar? Documentos falsos? Anastácia fica muito emocionada e Sandra preocupada com a resposta dele. Araújo então responde: eu contarei a história toda. Eu me envolvi com Sandra. Me separei de minha mulher. Eu precisava de dinheiro também para o desquite. O meu filho e a separação eram demais. Era muito para mim. Então, quando Sandra propôs o golpe contra a Dona Anastácia, eu aceitei. Sandra, desesperada, se levanta e diz que não propôs golpe nenhum. Os advogados têm um desentendimento, mas o juiz bota a ordem no lugar e fala para Araújo continuar a falar. Ele continua dizendo: eu sabia que a fábrica não tinha dinheiro para me emprestar. Eu estava apaixonado por Sandra. Então eu fiz uma montanha de papéis para a Dona Anastácia assinar, com a expectativa que ela assinasse em confiança. O advogado pergunta se a Anastácia assinou. Araújo diz que é verdade, que por causa da imagem de Nossa Senhora, ela não assinou. Ele diz que quando foi assinar, Araújo esbarrou na imagem, que quase caiu, e a Anastácia conseguiu pegar a tempo, mas machucou o pulso e não conseguiu mais assinar nenhum papel. Ele ainda diz que falsificar as assinaturas foi ideia de Sandra. O advogado dela tenta protestar, mas o juiz nega. Ele diz que a Anastácia queria mandar Sandra para Paris depois que descobriu o romance dele e que eles não tinham tempo para fazerem outra armadilha. E quando a Anastácia não assinou, a única solução seria falsificar a assinatura. E assim aconteceu com a ajuda de Ernesto. E diz com todas as letras que as assinaturas são falsificadas. Sandra, desesperada, grita no meio do tribunal que é mentira. Mas Araújo diz que é tudo verdade. O advogado de Sandra começa a dizer que por Araújo ter descoberto que Sandra traía ele com o Ernesto, está mentindo em busca de vingança. Araújo responde: a prova de que o que eu falo é verdade é de que entrei nesse tribunal como testemunha e sairei como réu confesso. Essa é a verdade. Eu dei o golpe aliado a Sandra. Dona Anastácia está em perfeita saúde mental. Ela deve retomar a posse de seus bens. O juiz então responde: eu sei que não é usual, mas eu gostaria de saber. Por que está a dar um depoimento contra si mesmo? Todos ficam na expectativa. De um lado, Sandra com uma cara furiosa e do outro, a Anastácia aos prantos. Araújo responde então dizendo: eu quero que meu filho se orgulhe de mim. O juiz então revela que decreta a prisão imediata do réu confesso, Dr. Araújo. Araújo então é preso. Depois de alguns dias, enquanto Cláudio estava fazendo os exercícios acompanhado do fisioterapeuta, o menino se depara com a saída do pai da prisão e a volta dele para casa. Alice também volta para visitar Claudinho junto de Pirulito. O menino, ainda no caminho até a casa de Araújo, diz que eles têm que voltar logo para casa antes que alguém perceba que eles saíram. Alice responde: é que tem tanto doce lá em casa que eu queria levar para o Cláudio. A menina ainda diz:
quero te pedir uma coisa. Pirulito pergunta o que dessa vez ela quer. Alice responde: lembra de quando te pedi para levar a bola? Já vai ver. Ela então chama o menino para ir até a casa de Cláudio. Enquanto isso, Claudinho vai conversando com o pai e Araújo diz: estou de volta e muito feliz por encontrá-lo assim, tão bem. E ainda diz para o filho que é assim que se faz. Claudinho diz: minhas pernas estão cada vez mais fortes. De repente, Aladim começa a latir e Cláudio se depara com Fadinha e com Pirulito no jardim e fica todo animado. Pirulito diz: nós viemos, mas não vamos ficar muito tempo. A casa está de pernas para o ar. Araújo diz que deve imaginar como está a situação na casa de Anastácia. Olga responde: e você, Alice? Foi muito gentil de vir ver o Cláudio, mesmo com tudo que está acontecendo. Alice pergunta: doutor Araújo, o senhor me perdoa por ter falado para Cláudio que era covarde? Cláudio responde: meu pai mostrou que não era covarde. Disse a verdade no tribunal. Alice diz que pensou que ele ia mentir. Araújo responde: mas eu não menti, porque meu filho foi até o tribunal e me pediu que tivesse coragem. Eu tive sim. Eu tive coragem de enfrentar as consequências. Então, Alice, não precisa pedir desculpas. Se contou ao meu filho que eu ia mentir, você fez muito bem. A menina então diz que foi levar doces e bolo para o Claudinho e entrega o prato para a Olga. Claudinho fica surpreso e a Alice diz que já que não teve casamento, eles estão comendo todos os doces. Pirulito diz que eles têm que voltar logo para casa. A menina responde: Pirulito, só te peço uma coisa, que ensine o Cláudio a jogar futebol. Araújo fica surpreso e Cláudio diz: eu não posso, ainda não tenho forças. O fisioterapeuta responde: pois deve tentar. Nunca diga que não pode. Olga então diz: tente hoje, e se não conseguir, tente outra vez. Pirulito diz que ele vai ensinar Cláudio como se joga. O menino então explica onde vai ser o gol e que ele vai ser o goleiro. Cláudio fica meio inseguro e Alice diz para ele tentar. Olga diz para Cláudio se apoiar em uma perna e chutar com a outra, no caso a direita que é mais forte. Cláudio então chuta na primeira vez, mas a bola sai fraca e toda torta. Cláudio diz que não consegue. Pirulito responde: consegue sim, chuta com mais força. Pirulito também coloca a bola de novo perto de Cláudio e volta para o gol. Cláudio então chuta com mais força e acaba fazendo o gol e todos comemoram junto com o menino. Araújo fica tão feliz que pega o menino no colo e diz que ele fez um gol com um sorriso no rosto. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!